Tito 3, versículo de 1 até 8. Tito 3, de 1 até 8, diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faça a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Senhor Deus, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo nessa noite. Eu não estou entendendo por que tanta cobrança. Eu não consigo compreender porque o Senhor espera algo de mim, sendo que as pessoas são tão más. Como que eu posso amar o meu próximo se ele pisa no meu calo, se ele é meu inimigo? Como posso me submeter às autoridades desse país? Senhor, eu não quero fazer isso. Eu não quero. Mas eu quero ler esse texto e ouvir o que o Senhor espera de mim. A minha oração, Deus, é que não seja feita a minha vontade. Porque a minha vontade não é te agradar, não é te obedecer. Mas que por meio do teu Espírito o Senhor me convença o que eu devo fazer. E que no final desse tempo, eu possa sair por aquela porta transformado. Mesmo que eu não queira agora. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você que está com Tito em mãos. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem pastor chamado Tito. E Tito pastoreava uma igreja numa ilha chamada Creta. Nessa ilha, tinham muitos falsos mestres. Pessoas que estavam pervertendo famílias inteiras com seus falsos ensinos. E pior, esses homens eram motivados por ganância. Quero te convidar a olhar Tito capítulo 1, versículo 11. Tito 1, 11. O apóstolo Paulo diz sobre esses falsos mestres. Ele fala o seguinte: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Não só tinham falsos mestres nessa ilha, mas também os moradores de Creta, eles não eram dos melhores. Olha o próximo versículo, versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Creta era uma ilha, e por causa disso, ela recebia todo tipo de pessoas. Eram bandidos, eram piratas, bêbados, prostitutas, todo tipo de gente. O caráter dos cretenses era tão ruim, que se você quisesse chamar alguém de mentiroso, simplesmente você poderia dizer, seu cretense. Mas mesmo assim, nesse cenário tão feio, tinham pessoas que se entregaram a Jesus Cristo. E que apesar do passado depravado deles, eles foram transformados pela graça de Deus. O papel de Tito era combater esses falsos mestres e orientar aquela igreja. Eu quero agora te convidar a olhar o versículo 5 do capítulo 1. Tito 1,5 diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Tito ia combater os falsos mestres levantando uma liderança piedosa, capacitada, mas também ensinando a doutrina saudável, de acordo com a palavra de Deus.
Por isso, no capítulo 2, quando você lê, Paulo mostrou como deveria ser esse ensino. E como deveria ser a prática de todas as faixas etárias da igreja. Em resumo, no capítulo 2, ele diz que a doutrina e a prática sempre andam de mãos dadas. Não existe conhecimento de Deus sem prática. E foi isso que ele disse no capítulo 2. Agora, no capítulo 3, ele vai mostrar como que a igreja deveria se comportar diante da sociedade, frente à sociedade. E Paulo diz que para testemunhar de Cristo, em meio a toda aquela sociedade de Creta, o cristão deve se lembrar de 3 itens. O cristão de Creta e nós hoje também. Primeiro, ele vai dizer que o cristão deve se lembrar das suas responsabilidades como cristão na sociedade. Segundo, ele vai dizer que o cristão precisa lembrar do seu passado, enquanto ele estava perdido. E por último, ele vai dizer que o cristão precisa lembrar da sua salvação imerecida, algo que ele não merecia. Se ele lembrar disso, ele vai se sentir constrangido a dar um bom testemunho lá fora. E é isso que eu queria te convidar a estudar nessa noite. A primeira lembrança, eu quero que você olhe e imagine que a minha vida, e talvez a sua vida, muitas vezes é dessa forma. O cristão na frente da televisão, com teia de aranha. Olha, o mundo que se exploda. Eu não quero saber dos incrédulos. Eles não merecem. Para testemunhar, eu preciso lembrar. Primeiro, da minha responsabilidade na sociedade. Eu quero te convidar a ler novamente versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Paulo começa ordenando a Tito a lembrar os cretenses de 2 coisas. Primeiro, se sujeitar às autoridades. E segundo, estarem prontos para toda boa obra. Em outras palavras, os cretenses eles deveriam todos os dias, a todos os momentos, trazer à memória, recordar de algo que eles já tinham aprendido, mas que talvez não estavam fazendo. Ou talvez tinham esquecido ou não queriam fazer. A primeira orientação de Paulo que eles precisavam lembrar é se sujeitar aos que governam. Eu preciso lembrar que a minha responsabilidade como cristão na sociedade é me sujeitar aos que governam. A palavra usada por Paulo no versículo 1 para sujeitar-se significa se subordinar, se colocar abaixo de alguém em obediência. Os cretenses deveriam se colocar abaixo dos líderes, dos governantes, e tinham que obedecer eles. Mas como que eles iam fazer isso? O versículo diz, sendo obedientes às autoridades, atendendo aqueles que estão acima deles. Deixa eu falar com você. É interessante ouvir isso. Porque os cretenses, eles tinham a fama de serem submissos às autoridades. Em 67 a.C., há mais de 120 anos que essa carta foi escrita, Creta foi dominada pelo Império Romano. E depois disso, desde então, os cretenses eles sempre estiveram envolvidos com brigas, com conflitos, com motins, revoltas e guerras civis contra o Império Romano. E esse tipo de indisciplina era visto não só na vida dos cretenses, mas principalmente ensinado pela prática dos falsos mestres que tinha naquela ilha. Quero te convidar a olhar novamente capítulo 1, versículo 10. Olha que interessante o que Paulo diz sobre esses falsos mestres. Capítulo 1, versículo 10, ele diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Olha agora o versículo 16, falando ainda dos falsos mestres. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mesmo em todo esse cenário, os cristãos de Creta, eles deveriam fazer diferente do que toda a sociedade fazia, do que todas as pessoas daquela ilha faziam. Eles deveriam se lembrar que a responsabilidade deles, como cristãos, é se colocar abaixo dos líderes romanos em obediência. Não só isso, eles também deveriam estar prontos para toda boa obra. Em outras palavras, estar prontos para qualquer tarefa honrosa,
E essa tarefa é explicada no versículo 2. Olha que interessante. Paulo dá 3 orientações sobre essas boas obras. A primeira, ele vai dizer que o cristão, para estar pronto para toda boa obra, isso envolve não difamar a ninguém. É interessante a palavra usada por Paulo aqui. Em outras palavras, literalmente, significa não ser um blasfemo. Essa palavra significa insultar, caluniar, falar mal das pessoas. Isso não deveria ser uma prática dos cristãos de Creta. E muito menos dos cristãos atuais. Não só isso, as boas obras envolvem também não ser altercador. Que palavrinha estranha. Uma pessoa altercadora é uma pessoa contendeira. É uma pessoa que vive brigando, vive arrumando confusão. Não era assim que os cretenses deveriam ser. Pelo contrário, eles deveriam ser pacificadores. E Paulo termina o versículo dizendo, mas cordatos, porém cordatos. A palavra literalmente significa equilibrado, uma pessoa gentil, uma pessoa conveniente, amorosa, calma, bondosa. Eles seriam assim, dando provas de toda a cortesia, como o versículo diz. Dando provas de toda bondade, de toda gentileza, de toda humildade a todos os homens. Mesmo que toda a sociedade de Creta fosse injusta e incrédula, fosse maldosa, os crentes deveriam ser diferentes. Eu quero que você me ajude a fazer uma associação aqui. A nossa sociedade não é muito diferente da sociedade de Creta. Vamos pensar como era para eles. Eles eram oprimidos pelo Império Romano. Eles tinham que pagar altos impostos. E não só isso, mas eles tinham que se submeter aos caprichos do imperador. Nós também temos um governo que, na sua maioria, é corrupto. Nós também temos que pagar altos impostos. E o que mais nós vemos na sociedade é injustiça. São frouxidão nas leis. Os cretenses viviam rodeados de pessoas mentirosas, malignas, preguiçosas. E nós também somos rodeados de pessoas iguaizinhas. As pessoas ao nosso redor enganam umas às outras, falam mal de todos, não têm amor pelo próximo, pensam somente em si mesmos. Elas são mentirosas, são invejosas, são descrentes, são desobedientes. Isso é um cenário da nossa sociedade. Mas mesmo assim, Deus me chama a ser obediente às autoridades e Deus te chama também a isso. Deus nos chama a sermos amorosos para a sociedade, para com a sociedade. Sabe por quê? Abre em Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Olha o que Paulo diz sobre as autoridades. Romanos 13, 1 diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Deus nos chama a ser submissos às autoridades, porque todas as autoridades foram colocadas lá por Ele. E não só isso. Mas, nessa mesma carta, em Romanos 13, Paulo vai dizer que nós também devemos pagar os nossos impostos. Olha o versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Lembra das palavras de Jesus? Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Nós também devemos orar pelas autoridades. Olha algumas cartas à frente. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, versículo 1, 2 e 3. 1 Timóteo 2, 1, 2 e 3, Paulo diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Mas que homens? Versículo 2 explica. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A menos que os governantes nos mandem desobedecer a Deus, nós devemos ser submissos, nos colocar abaixo de sua liderança. E quando você olha para a sociedade, de fato a sociedade só vai piorar. Foi muito bem lido, 2 Timóteo capítulo 3, de que os homens vão só piorar quanto mais o tempo passar.
Mas mesmo assim, Jesus nos convoca a amá-los. Volte a alguns livros, Mateus capítulo 5. Palavras do próprio Jesus, no famoso Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48. Mateus 5, 43 a 48 diz o seguinte: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em outras palavras, Jesus está dizendo, amar quem te ama é muito fácil. Sabe o que é difícil? Até o incrédulo ama quem ama ele. Sabe o que é difícil? É você orar por aquela pessoa que está te perseguindo. É orar por quem quer ver a sua destruição. Isso sim é marca de que eu fui alcançado por Cristo. Eu colocar o meu joelho no chão e orar por aquela pessoa que me odeia. Isso sim é mudança de vida. Não interessa quem esteja no governo, ou quem seja os seus vizinhos ou colegas de trabalho. Lembre-se todos os dias que se submeter aos que governam é sua responsabilidade como cristão. Obedecê-los, orar por eles, pagar impostos, mesmo que todos discordem, são nossas tarefas. Semana passada ficou no escritório dos alunos lá no seminário, só eu e mais um aluno, um amigo meu. E eu fui passar atrás dele, na mesa dele, para ir no banheiro. E ele estava passeando pelo Facebook, já era noite, e tinha um vídeo da Dilma. E era uma piada contra ela. E eu disse para ele, põe aí para a gente ver. E ele olhou para mim sério e falou, não. Porque assistir esse tipo de vídeo me faz pecar. Eu fui destruído quando eu vi isso. E depois eu parei para pensar, é verdade. Será que eu oro pela presidente o tanto que eu critico? Será que o tanto que eu assisto vídeos contra ela é o mesmo tanto de orações que eu faço para que Deus alcance o coração dela e mude o coração dela? Porque minha tarefa não é criticar. Minha tarefa é orar. Será que eu estou fazendo isso? Lembre-se também que estar pronto para toda boa obra é sua tarefa como cristão. Mesmo que as pessoas sejam indignas de serem amadas. Essa é a nossa tarefa. Isso envolve não falar mal dos outros. Mesmo que eles mereçam. Naquela rodinha de amigos, em que a língua coça. Naquele momento de raiva. Fazer boas obras envolve não ser contendeiro, arrumando briga com todo mundo, sendo esquentadinhos, sem paciência, pavio curto. Isso envolve, pelo contrário, ser manso, ser humilde, ser amoroso para com todos, mostrando diferença nas nossas vidas. Para fazer diferença na sociedade. Eu devo lembrar da minha responsabilidade como cristão. Segunda lembrança que eu devo ter para fazer diferença nesse mundo, na sociedade, é da minha realidade no passado. Quero te convidar a ler o versículo 3 de Tito, capítulo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo começa o versículo com a palavra pois. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, essa é a razão do porquê você, cristão, deve fazer diferença na sociedade. É interessante. Que ele vai dizer que não só os crentes em Creta eram assim, mas ele se coloca no meio da jogada e ele fala, todos nós éramos iguais ou piores do que os moradores de Creta. Olha o que ele diz. Eu era nécio. Literalmente, eu era insensato, tolo, ignorante. No sentido de ser cego à realidade de Deus e da lei de Deus. Eu não conseguia conhecer a Deus. Eu achava que isso era tudo uma loucura. Não só isso. Talvez você vai se identificar comigo. Mas eu também era desobediente, como Paulo diz.
No passado, todos nós não conseguíamos obedecer. Nós éramos impacientes, éramos rebeldes, éramos obstinados diante das autoridades. Nem mesmo ao governo nós nos submetimos, quanto mais a Deus. Paulo continua dizendo, nós éramos desgarrados. Éramos desviados como ovelhas sem pastor. Éramos conduzidos ao erro. Paulo diz que tanto os cretenses, quanto o próprio Tito, quanto ele mesmo, eram enganados pelos falsos mestres. Viviam perdidos nesse mundo, perambulando por aí. Ah, mas esse era eu mesmo. Todos nós éramos escravos. Literalmente entregues ao controle de todo tipo de paixões e prazeres. De coisas carnais, coisas materiais. Se a gente parar para pensar, é isso que move esse mundo. É satisfação dos desejos da carne, primeiro. E segundo, busca pelos prazeres e bens materiais. E nós éramos assim. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte sobre essa passagem. Ele diz que nós tínhamos a coleira do diabo presa nos nossos pescoços. Éramos seu cachorrinho. Paulo continua dizendo que nós éramos maliciosos. Todos nós vivíamos em malícia, em maldade, em depravação. A nossa mente era cheia de maldade, cheia de sujeira. As nossas piadas, os nossos pensamentos, até as nossas palavras eram cheias de malícia. Nós só desejávamos o mal para as pessoas. Não só isso, nós também éramos invejosos. Nós cobiçávamos aquilo que não era nosso. Sejam riquezas, sejam pessoas, até posições. Inveja é o ato de você desejar aquilo que a pessoa tem, a ponto de odiá-la, de querer ver o mal dela. Por causa disso, Paulo termina dizendo que todos os nossos relacionamentos eram afetados. E ele diz, todos nós éramos odiosos, detestáveis. Odiávamos as pessoas e as pessoas nos odiavam também. Era recíproco. Em resumo, nós fazíamos aquilo que éramos. Nós não conseguíamos viver, conviver, nem conosco mesmo, quanto mais com outras pessoas. Tudo isso porque o nosso relacionamento com Deus estava quebrado. Se nós olhamos, pense nas pessoas que você convive. Se nós olhamos para as pessoas e achamos elas indignas de serem amadas, é porque nós estamos nos esquecendo de quem nós éramos. Iguais ou até pior do que essas pessoas. Nós não conhecíamos a Deus e a nossa vida, ela refletia tudo isso. Nós éramos desobedientes, éramos perdidos, éramos escravos dos nossos desejos, nós éramos maliciosos, invejosos, nós éramos detestáveis. Éramos uma bomba atômica ambulante, pronta para estourar. Ninguém conseguia conviver conosco sem briga, mas mesmo assim, Deus nos amou e tratou com bondade. E é assim que Ele espera que nós tratemos aqueles que nos cercam. Somente assim eles podem conhecer o verdadeiro amor, se render ao único que pode salvar eles, Jesus Cristo. Por meio da minha e da sua vida. Diante de toda a sociedade que você vive, totalmente depravada, lembre-se de que você era igualzinho a ela. Toda e qualquer crítica que você faça para as pessoas é uma crítica a você mesmo no passado. Você era indigno de misericórdia. Você era morto nos seus pecados. Aquele seu colega de trabalho, ele é um espelho do seu passado. Isso te faz perceber que sua mudança não dependeu de você mesmo. E que sozinha aquela pessoa também não vai conseguir mudar. Ela precisa de Cristo da mesma forma como você precisava. Talvez você entrou aqui essa noite e este último versículo, versículo 3, ele definiu toda a sua vida. Seus relacionamentos são só conflitos. A sua vida, ela gira em torno de satisfazer os seus desejos, os desejos da sua carne. E você nem consegue evitar isso. Talvez você se sente perdido, sem rumo, sem esperança, não sabe para onde vai. Pois bem, você precisa de ajuda. Sozinho você nunca vai melhorar. Pelo contrário, você só vai piorar. E a solução para a sua vida está nos próximos versículos. Mas eu quero que você lembre que para fazer a diferença na sociedade, eu e você devemos nos lembrar da nossa realidade no passado. A terceira lembrança que eu preciso ter para fazer a diferença na sociedade. Eu preciso lembrar do meu resgate imerecido. Te convido a ler o versículo 4 até o 8. Quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos amou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faça a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Em contraste com a nossa condição miserável no passado, Paulo lembra o que mudou a nossa condição. O que nos tirou daquela situação. Como foi o nosso resgate? Primeiro, ele vai lembrar que o meu resgate foi a manifestação do amor de Deus. No versículo 4, ele diz: olha, quando porém se manifestou, se tornou visível a benignidade de Deus, a sua bondade, Deus o nosso Salvador. E quando o seu amor para com os homens, o seu grande amor se manifestou, foi aí que a nossa sorte mudou. E ele diz no versículo 5, que o nosso resgate não foi por os nossos méritos, mas foi pela obra de Cristo, pela misericórdia de Deus. Versículo 5 ele diz que foi quando o amor de Deus foi revelado que Ele nos salvou. Essa salvação não foi por causa das minhas obras de justiça, coisas boas que eu fazia. Mas ele diz isso, porque nós já vimos no versículo 3 que todos nós não tínhamos nada de bom em nós. Ele diz que a salvação foi por causa da misericórdia de Deus, do ato de bondade de Deus a nós que éramos miseráveis. Versículo 5 ele continua dizendo que a nossa salvação foi por meio do lavar. Essa palavra literalmente significa banho do Espírito Santo. Este lavar, ele diz que foi duas coisas. Primeiro, regenerador. Em outras palavras, ele trouxe uma renovação. A palavra traz a ideia de um novo nascimento. Um nascimento do alto, uma nova vida. Aquilo que Jesus diz em João 3. Não só isso, o Espírito Santo trouxe um lavar renovador. Uma completa mudança para algo melhor do que éramos. No versículo 6, ele diz que o Espírito foi derramado, literalmente distribuído, despejado em nós ricamente, em abundância, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Interessante que o lavar que Paulo se refere aqui é ao derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é o batismo em águas. Não é nesse momento que a pessoa recebe o Espírito Santo. Mas é o que aconteceu quando nós nos convertemos e cremos em Jesus Cristo. Naquele momento, Deus nos deu uma nova vida por meio de seu Filho. Paulo vai dizer também no versículo 7 que o meu resgate merecido é a minha esperança de vida eterna. O propósito da minha salvação foi para que, uma vez justificado, declarado justo diante de Deus, com os meus pecados perdoados, eu me tornasse seu herdeiro, não só eu, mas todos nós. Dignos de receber sua herança. E essa herança ele explica que é segundo a esperança da vida eterna. Olhe para mim. Quando Deus nos salvou, Ele não só derramou o seu Espírito para que nós vivêssemos uma vida nova no presente, mas Ele também nos garante a vida eterna ao seu lado no futuro. Por último, no versículo 8, Paulo diz que essa mensagem de salvação, ela é fiel, ela é verdadeira. E por isso Tito deveria fazer a afirmação confiadamente, insistir com muita ênfase o seguinte: que aqueles que têm crido em Deus, ou seja, aqueles que creram uma vez e continuam crendo até hoje, que eles sejam solícitos na prática de boas obras. Em outras palavras, que eles se dediquem a praticar tarefas honrosas. Essas boas obras nós já vimos, versículo 1 e 2. Submissão às autoridades. E boas obras para com a sociedade. Todas essas práticas, ele termina o versículo 8 dizendo, são excelentes, são admiráveis, são preciosas e proveitosas, lucrativas, elas trazem resultados aos homens. O que levaria os cristãos de Creta a se submeterem às autoridades,
e a demonstrar amor pelos perdidos na sociedade, praticando boas obras. Era lembrar de tudo aquilo que Deus fez por eles no passado. Ele amou eles, mesmo que eles não merecessem. Ele salvou eles, não por causa das obras deles, mas por causa da sua misericórdia. Assim, ele não só lhes deu uma nova vida, como deu uma vida no futuro, uma esperança de vida eterna do seu lado. O que me fará cumprir com as minhas responsabilidades, eu como cristão, diante da sociedade, é lembrar do grande amor de Deus por mim. Eu era indigno de ser amado. Eu não tinha nada de bom em mim. Nada. Mas mesmo assim, Deus tomou a iniciativa, me salvou, não porque eu merecia, mas porque Ele é misericordioso. Eu gosto muito da ilustração. Imagine você andando num beco, e você encontra uma caixa de papelão, e você encosta nela, e dentro 3 cachorrinhos fofinhos, peludinhos branquinhos. Oh. Se você estiver com seu filho, provavelmente, ele vai dizer, mamãe, papai, posso levar? Dá até vontade de levar embora, né? Se você gosta de cachorro. Muitas pessoas que acham que a sua salvação foi assim. Deus andando por esse mundo, daqui a pouco tropeça no José. Nossa, que rapaz bom, que boas obras, que exemplo, que santidade. Eu preciso dele em casa. Acho que eu vou salvar ele. Na verdade, a minha salvação e a sua não foi assim. É o mesmo beco, é o mesmo Deus, é a mesma caixa. Mas quando ele cutuca a caixa, são restos mortais de um animal. Carniça fedendo. Podre. Aquele sangue espalhando. Aí muda. Quem quer levar isso para casa? Sabe o que Deus faz? Veio para esse mundo. Entregou o filho dele na cruz. Para te pegar dessa situação. Te abraçar. Te purificar. E te levar para casa. Isso é salvação. Todos os dias, lembre-se de quem você era e o que Deus fez por você. Deus demonstrou amor, mesmo que você não merecesse. E isso é o que Ele espera que nós façamos, as pessoas ao nosso redor. Demonstrar misericórdia, amor pelos perdidos, por meio da nossa submissão aos governantes, por meio das nossas boas obras para aquelas pessoas que não merecem as nossas boas obras. Assim nós faremos brilhar a luz do Evangelho, para que as pessoas possam ser salvas de seus pecados, por meio de Jesus Cristo. Esse mundo está doente, e Jesus Cristo é o remédio. Está quase morrendo. Se você perguntar, eu estou bem, mas não está bem. Sabe quem que pode trazer esperança para esse mundo? Diga, eu. Com a mensagem do Evangelho. Eu e você temos o remédio nas nossas mãos. E você talvez que não sabe o que é essa nova vida. O que é essa esperança eterna. Renda-se a Cristo, a Jesus Cristo agora mesmo. Somente Ele vai poder mudar a sua realidade. Somente Ele pode te tornar justo diante de Deus. Somente Ele pode te dar uma nova vida. Pode te dar um recomeço de verdade. Não como o mundo prega. E além de tudo isso, Ele ainda pode te dar esperança de vida eterna ao seu lado. E você talvez que tem vivido uma vida longe de Deus. E você tem percebido que os seus caminhos te levaram para o mais profundo buraco. E que parece que não tem mais esperança. Ah, mas tem. Porque Deus derrama a sua graça. E é possível você voltar. Se renda aos pés de Cristo. Olhe para trás. Veja tudo que Ele já fez por você. Com certeza a graça dele vai te fortalecer. Peça perdão. Peça ajuda. Quero te convidar a fechar os olhos. E orar nesse momento. Senhor. Como cristão, eu entendi que o meu exemplo na sociedade não depende do que ela faz por mim, mas sim do que o Senhor realizou na cruz. Eu era indigno de misericórdia, mas mesmo assim o Senhor me amou, me salvou. É isso que o Senhor espera de mim, que eu olhe para Ti e assim ame o meu próximo. Eu não devo olhar para os governantes ou para aqueles que me perseguem e me fazem mal, mas sim para o Senhor que me amou mesmo que eu não merecesse. E é isso que eu devo fazer às pessoas deste mundo.
amá-las mesmo que elas não mereçam, pois elas estão doentes e precisam de ajuda. Eu conheço essa ajuda, é Jesus Cristo. E cada vez que Ele vive em minha vida, em minhas atitudes, eu prego esperança para a vida das pessoas. Como já foi dito aos cristãos no começo da igreja, os cristãos são o único povo que amam a todos, mas são odiados e perseguidos por todos. Obrigado, Senhor. Porque nessa noite eu entendi que a doutrina vem unida à prática. Não tem como eu dizer que fui alcançado pelo Senhor se eu continuo na mesma vida que eu vivia antes. Porque se isso acontece é porque talvez eu nunca fui salvo de verdade. Deus, obrigado, porque como cristão eu entendi qual é o meu papel. Que eu possa lembrar, Pai, das minhas responsabilidades na sociedade. Submissão à liderança, aos governantes. Prática de boas obras para aqueles, talvez, que me odeiam. Para todos. Que eu possa lembrar, Pai, de que meu passado era pior do que o deles. Do que a realidade deles hoje. De que eu não posso apontar o dedo, mas eu era igualzinho. E de que a minha salvação foi imerecida, eu não merecia. Eu mereci o inferno. O Senhor me salvou, me colocou no seu colo. E é isso que eu devo fazer com o meu próximo. Ele não merece amor. Ele não merece cuidado. Ele não merece palavras bonitas. Ele não merece paz. As autoridades não merecem submissão. Mas é aí que o Evangelho entra. Quando nós abrimos mão, quando nós nos negamos e vivemos a vida de Cristo em nós. Tem misericórdia de mim, Pai.